Oração mais poderosa de São Bento contra inveja, traição, bruxaria e tentações, proteção total. Antes de começar esta oração, respire fundo por alguns segundos, porque o que você vai ouvir agora não é apenas mais uma oração comum. Esta é uma oração profunda de proteção com São Bento, feita especialmente para mulheres que estão enfrentando ataques invisíveis, inveja silenciosa, traições que machucaram, feitiços encomendados no oculto e tentações constantes que tentam confundir a mente todos os dias. Se você sente que algo tenta te derrubar sem explicação, se percebe conflitos internos sem motivo aparente, se já foi enganada por alguém próximo ou se luta diariamente contra pensamentos que não te fazem bem, então permaneça aqui até o final. Nada acontece por acaso. Talvez esta oração tenha chegado até você exatamente no momento certo. Durante essa oração, São Bento será invocado diante de Deus para cercar sua mente, sua vida, seus caminhos e sua casa com proteção espiritual. Não feche este vídeo no meio. Escute com o coração aberto. Enquanto essa oração estiver sendo feita, muitas barreiras invisíveis podem estar sendo levantadas ao seu redor. Agora, feche os olhos por um instante, silencie o que está ao redor, e permita que essa oração comece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, servo fiel do Altíssimo, que viveu em total obediência ao chamado divino e caminhou sustentado pela proteção do céu, esta mulher se aproxima com o coração aberto, buscando amparo diante daquilo que os olhos não veem, mas a alma sente quando a inveja se levanta vinda daquele que mais deseja o mal. Que a intercessão desse santo alcance o trono do Deus vivo, para que toda intenção escura direcionada contra esta vida seja interrompida antes mesmo de se aproximar. Que nenhuma palavra carregada de veneno tenha acesso ao destino preparado por Deus, que nenhum pensamento movido por ciúme consiga ultrapassar os limites traçados pelo céu, que nenhuma tentativa de desarmonizar a existência encontre passagem. Que o mal, ao tentar se aproximar, encontre apenas o silêncio do vazio e assim nada consiga realizar. São Bento, instrumento da proteção divina, que toda barreira espiritual seja colocada ao redor desta mulher, não por mérito próprio, mas pela misericórdia do Senhor que tudo vê. Que os olhos de quem deseja o mal jamais encontrem direção, que as mãos que tentam agir sem retidão não alcancem resultado, que os caminhos usados pela inveja se fechem antes mesmo de qualquer avanço. Que a presença do Deus Eterno acompanhe cada respiração, cada passo invisível, cada detalhe da rotina, trazendo segurança profunda mesmo quando não há consciência dos ataques que tentam se levantar. Que todo o mal seja limitado, contido, impedido de agir, retornando ao pó do nada de onde jamais deveria ter saído. Diante do Deus que reina acima de tudo, esta mulher aguarda sob a intercessão de São Bento que nenhuma investida de ódio tenha êxito, que nenhuma palavra carregada de desprezo cause dano, que nenhuma sombra espiritual encontre abrigo nos pensamentos, no lar, no corpo ou nos planos. Que o ambiente seja guardado desde as paredes visíveis até os espaços invisíveis, desde o descanso até o despertar, desde o silêncio da noite até o início de cada dia. Que o inimigo que age às escondidas seja impedido de prosseguir, que todo ardil seja desfeito antes mesmo de tomar direção, que toda tentativa de desvio seja bloqueada pelos caminhos do Senhor. São Bento, cuja história se construiu na fidelidade e na resistência ao mal, que a intercessão mantém esta mulher sob cuidado constante, com o céu como sentinela permanente. Que nenhum olhar carregado de desejo alheio tenha acesso aos sonhos que Deus preparou, que nenhuma inveja encontre brecha para tocar a vida emocional, espiritual, material ou familiar. Que toda a atmosfera ao redor seja purificada pelo poder divino, que tudo aquilo que tenta se disfarçar de normalidade para causar dano seja identificado e neutralizado antes de qualquer consequência. Que os projetos fortalecidos pelo Senhor permaneçam seguros,
que os caminhos traçados por Deus não sofram interferência, que as portas abertas pelo alto permaneçam firmes. Que o coração desta mulher seja mantido em tranquilidade mesmo quando não compreende tudo o que acontece ao redor, que a mente esteja protegida contra pensamentos que não vêm de Deus, que o descanso seja leve, que o despertar seja seguro. Que toda tentativa de abalar a estabilidade emocional seja interrompida, que toda palavra maldita direcionada contra esta vida se perca no vazio. Que o agir invisível do Senhor esteja presente nos detalhes, nos encontros, nas decisões, nos movimentos que não são vistos, mas que definem rumos. Que nenhuma armadilha prospere, que nenhum plano escondido avance, que nenhuma ação injusta tenha continuidade. São Bento, que a intercessão diante de Deus sustente esta vida sob vigilância constante do bem, afastando todo desejo alheio que não carrega luz. Que a inveja, ao tentar se manifestar, encontre apenas a barreira do poder divino e assim não produza resultado algum. Que toda língua que se levanta para lançar palavras amargas seja silenciada pelo agir do alto, que toda trama seja interrompida antes de encontrar caminho. Que esta mulher permaneça guardada nos momentos de alegria e também nos instantes de cansaço, nos dias de maior clareza e também nos períodos de dúvida, sempre sob a proteção que vem do Senhor. Diante de Deus, por meio da intercessão de São Bento, que a casa seja preservada, que o trabalho seja protegido, que os relacionamentos estejam sob cuidado divino, que nenhuma influência adversa consiga se aproximar sem ser detida. Que a inveja que se esconde atrás de sorrisos falsos seja desarmada, que os pensamentos lançados à distância não encontrem direção, que toda intenção negativa se desfaça ainda no campo invisível. Que o nome desta mulher seja mantido sob o cuidado do céu, que sua identidade espiritual permaneça resguardada, que sua história siga sem interferência do mal. Que o Deus que tudo governa mantenha esta vida sob sua guarda constante, que nenhum poder contrário prevaleça, que nenhuma tentativa de enfraquecer a fé alcance resultado. Que toda inquietação causada por ataques invisíveis seja substituída por paz interior, que toda ameaça seja barrada ainda no início, que todo desvio planejado contra esta vida seja revertido pelo agir silencioso e absoluto do Senhor. Que cada passo seja acompanhado, que cada escolha seja iluminada, que cada noite seja atravessada sob proteção. São Bento, que a intercessão permaneça viva diante do trono de Deus, mantendo esta mulher fora do alcance de toda inveja, de toda maldade velada, de todo ataque oculto. Que a existência siga guardada por dentro e por fora, no visível e no invisível, no que se entende e no que jamais será conhecido. Que o Deus eterno, em sua soberania, mantenha esta vida sob suas mãos, segura, protegida, preservada. São Bento, servo fiel do Deus Altíssimo, esta mulher se aproxima diante da presença divina com o coração marcado por tudo aquilo que foi quebrado pelas traições vindas daquele que mais desejou o mal. Nada ficou escondido aos olhos de Deus, nenhuma ação feita nas sombras passou despercebida, nenhuma intenção escura se manteve fora do alcance da justiça divina. Diante disso, que a intercessão desse santo alcance o trono do Senhor para que toda dor que ainda permanece no coração seja tratada pelo cuidado celestial, não com esquecimento vazio, mas com restauração profunda da dignidade, da segurança interior e da paz que havia sido atingida. Que cada lembrança associada à mentira seja transformada pelo agir de Deus, que cada marca deixada pela falsidade seja tocada pela verdade que não falha. São Bento, que enfrentou armadilhas ocultas, envenenamentos e enganos, que a intercessão leve diante de Deus a história desta mulher, que foi alvo de palavras falsas, de promessas quebradas, de gestos duplos e de intenções mascaradas. Que nenhuma dessas traições permaneça como prisão dentro da mente, que nenhuma dessas experiências continue a ditar o modo de pensar, confiar ou seguir adiante. Que o Deus que tudo vê estabeleça um novo estado interior,
onde a segurança não dependa das atitudes de quem falhou, mas da fidelidade que vem do céu. Que tudo aquilo que foi quebrado pelo engano encontre agora sustentação na verdade divina. Diante do Senhor, por meio da intercessão de São Bento, que esta mulher seja protegida contra qualquer repetição desses ataques ocultos, que os falsos sorrisos não consigam se aproximar, que as palavras doces usadas para enganar não encontrem espaço na vida atual. Que o discernimento seja constante, que a vigilância espiritual esteja ativa, que a sensibilidade interior seja preservada. Que toda tentativa de nova traição seja descoberta ainda no início, que nenhum plano oculto consiga avançar, que nenhum interesse disfarçado em amizade tenha êxito. Que o bem caminhe adiante e que toda falsidade fique para trás. Que o Deus que governa os tempos atue dentro das lembranças que ainda causam abalo, reorganizando sentimentos, ajustando emoções, restaurando a clareza que foi afetada pela decepção. Que a confiança seja reconstruída com base segura, não em promessas humanas, mas na constância divina que não muda. Que a perda causada pela deslealdade não determine o futuro, que os erros alheios não definam o valor desta vida. Que nenhum sentimento de culpa por ter acreditado permaneça ativo, que nenhuma sombra de vergonha encontre morada no interior, pois quem falhou foi quem traiu, não quem confiou. São Bento, que a intercessão leve diante de Deus cada detalhe oculto que ainda pesa no coração, cada conversa mal interpretada, cada gesto que parecia verdadeiro e depois se mostrou falso. Que tudo isso seja reorganizado pela justiça divina, não para alimentar cobrança, mas para libertar a alma de qualquer prisão criada pela mentira. Que esta mulher não carregue os erros de quem escolheu trair, que a responsabilidade permaneça onde de fato pertence. Que a leveza volte a ocupar os espaços antes tomados pela angústia, que a tranquilidade volte a existir onde a suspeita se instalou. Que o Senhor estabeleça ao redor desta vida uma proteção contínua contra pessoas que se aproximam com intenções duplicadas, que os vínculos sejam filtrados pela verdade, que os laços construídos daqui em diante sejam sustentados pela retidão. Que as relações sejam baseadas em clareza, em respeito, em compromisso real, e não em interesses ocultos. Que toda palavra ou gesto que não carrega verdade seja identificado sem dificuldade, que a intuição seja sensível ao que não vem de Deus, que o coração não volte a ser enganado da mesma maneira. São Bento, que a intercessão permaneça diante do Altíssimo dia após dia, apresentando esta mulher como alguém que deseja apenas seguir em paz, sem ser ferida novamente pela deslealdade. Que o passado não tenha poder sobre o presente, que as cicatrizes emocionais não ditem os passos atuais, que a história não fique presa ao capítulo da traição. Que o Senhor escreva novas experiências marcadas pela verdade, pela transparência e pela segurança. Que a serenidade volte a ocupar o espaço interno, que o sono seja leve, que os pensamentos não retornem às cenas que causaram dor. Que toda palavra lançada com intenção de enganar perca validade, que toda versão distorcida dos fatos seja neutralizada pelo agir silencioso de Deus. Que a verdade se estabeleça sem necessidade de confronto, que a justiça divina atue de modo completo, que nenhum acordo feito na mentira tenha continuidade. Que esta mulher não precise se justificar, nem provar nada a quem escolheu enganar, pois o Senhor conhece cada detalhe e sustenta a verdade sem precisar de defesa humana. São Bento, que a intercessão ajude a manter distância segura de quem carrega histórico de engano, que os passos sejam guiados para ambientes onde a lealdade prevalece. Que as oportunidades que surgem sejam purificadas de qualquer intenção oculta, que as propostas recebidas não tragam armadilhas, que os convites feitos sejam sinceros. Que a vida siga em ambiente de clareza, onde a palavra tenha valor e onde o compromisso seja real. Diante de Deus, que esta mulher seja fortalecida interiormente para não permitir que a traição altere sua essência, que a amargura não se instale,
Que o ressentimento não domine os pensamentos. Que o coração permaneça livre do peso da vingança, não por obrigação, mas por libertação. Que o passado não seja prisão, mas memória superada. Que o futuro seja vivido com leveza, sem medo de novas alianças, sem bloqueios emocionais criados pelo trauma. Que o Senhor estabeleça proteção também sobre o campo espiritual, impedindo que palavras lançadas com intenção de manipular tenham efeito, que pensamentos negativos enviados à distância não encontrem destino, que toda tentativa de desorganizar emocionalmente esta vida seja interrompida antes de atingir resultado. Que nenhuma influência nociva atravesse os limites colocados pelo céu, que o mal não tenha acesso, que a inveja, o engano e a falsidade fiquem barrados. São Bento, que a intercessão seja permanente, cuidando desta mulher nos detalhes do cotidiano, nos encontros, nas decisões, nos momentos de silêncio, nas horas de cansaço. Que o Senhor esteja presente quando a memória tente retornar aquilo que já passou, trazendo novamente segurança. Que o que foi perdido por causa da traição seja substituído por experiências melhores, mais estáveis, mais verdadeiras. Que as escolhas futuras sejam feitas com clareza, sem pressa, sem pressão, sem repetição de padrões antigos. Que esta mulher siga adiante com a certeza de que nenhuma traição tem poder definitivo sobre sua história, que nenhuma mentira consegue vencer a verdade sustentada por Deus. Que a proteção seja constante, que a justiça divina atue no tempo certo, que a paz interior seja guardada. Que os laços que ainda virão sejam marcados por lealdade, por verdade e por constância. E que, sob a intercessão de São Bento, esta vida permaneça segura, preservada e amparada. São Bento, fiel servidor do Deus Altíssimo, esta mulher se aproxima do campo sagrado da presença divina com a vida exposta diante do céu, trazendo aquilo que não se vê com os olhos, mas que tenta agir nos bastidores da existência humana. Há ações ocultas, há intenções lançadas no silêncio, há desejos de destruição que caminham escondidos por trilhas que não aparecem, mas nada permanece fora do alcance do Senhor que tudo governa. Que a intercessão deste santo alcance agora o trono do Deus vivo para que toda bruxaria, todo feitiço, toda ação de magia obscura direcionada por aquele que age como o pior inimigo seja interrompida na sua raiz espiritual, anulada na sua origem invisível, impedida de produzir qualquer efeito nesta vida. Que nada do que foi preparado nas sombras consiga atravessar os limites impostos pelo Altíssimo. Que tudo o que foi trabalhado em segredo com o interesse de causar queda, enfermidade, desunião, medo ou confusão seja desativado ainda no campo invisível, sem tocar pensamentos, sem alcançar emoções, sem interferir nos caminhos, sem atingir o corpo, sem alcançar o lar, sem cruzar as portas da vida diária. Que nenhuma intenção ritualística, nenhuma palavra proferida com objetivo de dano, nenhum objeto usado como instrumento de mal encontre alvo nesta mulher. Que todo envio feito contra ela retorne ao vazio de onde saiu, sem efeito, sem consequência, sem desdobramento algum. São Bento, conhecido por resistir a artimanhas ocultas e armadilhas secretas, que a intercessão leve diante de Deus a realidade desta mulher que não consente com obras da escuridão. Que o Senhor estabeleça um campo espiritual protegido ao redor dela, nos ambientes onde pisa, nos lugares onde permanece, nos caminhos por onde passa, nos espaços onde respira, nos locais onde repousa, nos momentos em que o descanso acontece. Que toda tentativa de interferência sobrenatural contrária seja barrada antes de qualquer aproximação. Que nenhuma influência carregada de intenção negativa tenha acesso ao interior desta vida. Que tudo aquilo que foi preparado com o uso de símbolos, palavras ocultas, rituais secretos ou pensamento direcionado para causar prejuízo perca completamente a capacidade de agir. Que o efeito planejado jamais encontre destino.
Que toda energia espiritual produzida para o mal seja anulada pelo agir soberano do Deus que governa acima de todas as realidades visíveis e invisíveis. Que Satanás e toda sua estrutura de engano encontrem apenas limites colocados pelo Senhor, sem autorização para avançar um único passo além desses limites. São Bento, que esta mulher permaneça guardada também nas lembranças, nos sonhos, nos pensamentos que surgem durante a noite, naquilo que se manifesta no silêncio, naquilo que se apresenta durante o descanso. Que nenhum ataque aconteça durante o sono, que nenhum sonho carregado de perturbação seja usado como vias de acesso. Que o Senhor estabeleça vigilância enquanto esta mulher repousa, enquanto os olhos se fecham, enquanto o corpo descansa, para que nenhuma ação espiritual contrária encontre brecha. Que nenhuma palavra lançada com intenção de maldição tenha validade, que todo ato simbólico realizado contra esta vida seja tornado inútil, que toda tentativa de pacto espiritual seja quebrada sem deixar resíduos, sem deixar laços, sem deixar marcas. Que não exista continuidade daquilo que foi iniciado no oculto. Que não exista ligação ativa com nada que não proceda de Deus. Que todo tipo de amarração espiritual seja desativado, não por atuação humana, mas pelo decreto soberano do Senhor que reina sobre tudo. São Bento, que a intercessão mantenha esta mulher sob a custódia do céu também nos relacionamentos, nos contatos, nas palavras que escuta, nas mensagens que recebe, nas propostas que surgem ao redor. Que nenhuma pessoa usada como instrumento consciente ou inconsciente de práticas obscuras consiga se aproximar com sucesso. Que as intenções por trás dos gestos sejam neutralizadas quando não vêm do bem. Que nenhum disfarce tenha êxito, que nenhuma máscara espiritual sustente engano por muito tempo. Que o ambiente interno seja mantido em equilíbrio, que a mente permaneça clara, que os pensamentos não sejam dominados por perturbação sem causa, que os sentimentos não sejam manipulados por ações invisíveis. Que toda tentativa de induzir medo, ansiedade, opressão ou confusão seja interrompida antes de se instalar. Que esta mulher reconheça no íntimo que a proteção vem do Deus vivo e que nenhuma prática contrária tem autoridade sobre a vida que caminha sob esse cuidado. São Bento, que a intercessão permaneça ativa dia após dia, noite após noite, mantendo esta mulher inacessível a qualquer obra das trevas, a qualquer desejo de destruição, a qualquer prática de magia direcionada contra ela. Que os caminhos permaneçam livres de armadilhas invisíveis, que os encontros sejam preservados, que as decisões não sejam contaminadas por interferências ocultas. Que o discernimento esteja presente de modo constante, sem ansiedade, sem confusão, sem instabilidade. Que todo mal enviado seja neutralizado sem necessidade de reação humana, que toda afronta espiritual seja resolvida na esfera onde nasceu, sem alterar o curso da vida desta mulher. Que nenhuma tentativa de enfraquecer o ânimo tenha êxito, que nenhuma intenção de provocar queda produza resultado, que nenhuma ação contrária consiga alterar o que Deus determinou. Que toda influência negativa perca completamente o poder de atuação sobre esta história. São Bento, que a intercessão leve esta mulher a viver sob proteção também nos detalhes pequenos, nos deslocamentos, nas conversas simples, nas decisões cotidianas, nos instantes de distração, nos momentos de silêncio, nas horas de maior vulnerabilidade. Que o Senhor vigie cada passo mesmo quando não há consciência de perigo. Que a segurança espiritual seja constante mesmo quando não se percebe ameaça. Que os efeitos de qualquer ação passada também sejam encerrados agora, que nada continue atuando por herança de trabalhos antigos, que nenhum resíduo espiritual permaneça ativo, que nenhuma ligação feita em outro tempo continue operando. Que esta vida seja mantida totalmente livre de qualquer influência oriunda de rituais, feitiços, encantamentos ou práticas semelhantes. Que o campo espiritual ao redor seja limpo,
preservado e guardado exclusivamente sob a autoridade divina. São Bento, que a intercessão conduz esta mulher a um estado de tranquilidade interior, sem medo de ataques ocultos, sem pavor de palavras lançadas no secreto, sem temor dos desejos de destruição alheios. Que exista segurança de que o Deus vivo mantém tudo sob controle, que nenhuma ação adversa atua sem permissão, que nenhum movimento das trevas ultrapassa os limites estabelecidos pelo Senhor. Que esta mulher permaneça protegida no corpo, na mente, nas emoções, nas decisões, nos bens, no lar, nos afetos, nos vínculos, nos projetos, nas escolhas e nos futuros caminhos. Que nenhum ataque invisível alcance o que Deus colocou sob sua vigilância. Que nenhuma prática obscura tenha acesso àquilo que pertence ao Senhor. Que toda barreira espiritual estabelecida pelo céu permaneça firme, ativa e permanente. Que, sob a intercessão de São Bento, esta vida siga em segurança, livre de toda obra das trevas, livre de toda tentativa de escravidão espiritual, livre de toda ação contrária. Que a luz do Deus vivo prevaleça em todos os níveis da existência. Que a paz permaneça como estado contínuo. Que o mal não encontre acesso hoje, nem nos dias que ainda virão. São Bento, fiel servidor do Deus Altíssimo, esta mulher se apresenta diante da presença divina trazendo no íntimo as batalhas silenciosas que surgem todos os dias, aquelas que não aparecem aos olhos humanos, mas que tentam se instalar nos pensamentos, nas escolhas, nas intenções e nos desejos. Há impulsos que surgem de modo repentino, sugestões que aparecem sem aviso, inclinações que tentam conduzir ao que não edifica, e tudo isso é conhecido pelo Senhor antes mesmo que se transforme em ação. Que a intercessão deste santo alcance agora o trono do Deus vivo para que cada tentação que tenta se aproximar desta mente seja barrada antes de criar permanência, para que nenhuma sugestão de erro consiga estruturar espaço interno, para que nenhum convite ao pecado encontre entrada nos pensamentos. Que o campo mental desta mulher permaneça sob cuidado contínuo, que nenhuma imagem incorreta fixe morada, que nenhuma lembrança que induz ao erro seja ativada, que nenhum pensamento que conduza ao afastamento de Deus permaneça ativo. Que toda aproximação de tudo aquilo que não agrada ao Senhor seja neutralizada ainda no início, no estágio mais leve, quando ainda se apresenta como simples sugestão. Que a mente seja guardada de modo estável, que as decisões sejam preservadas, que o interior não oscile para caminhos que entristecem o coração de Deus. São Bento, testemunha da vigilância espiritual e da disciplina interior, que a intercessão leve diante do Senhor cada tentação que aparece de modo insistente, aquelas que retornam repetidas vezes tentando vencer pelo cansaço. Que não exista domínio dessas tentações sobre os pensamentos, que não exista espaço de permanência para aquilo que tenta seduzir para o erro. Que esta mulher não seja surpreendida no descuido, que não seja atraída por caminhos disfarçados de alívio, que não seja conduzida por atalhos que parecem simples, mas que desviam do bem. Que o Deus que tudo conhece atue no campo invisível das intenções, reorganizando os desejos, alinhando os afetos, ajustando as motivações mais profundas. Que aquilo que antes surgia como atração pelo que não convém perca gradualmente a intensidade, até não provocar mais inquietação. Que o pensamento não seja dominado por impulsos passageiros, que a mente permaneça orientada para tudo o que edifica, para tudo o que constrói uma vida alinhada com a verdade divina. São Bento, que a intercessão alcance também os sentidos desta mulher, pois muitas tentações começam pelo que se vê, pelo que se escuta, pelo que se consome em silêncio. Que os olhos sejam preservados de buscar aquilo que induz ao erro, que os ouvidos não se tornem abrigo de palavras que estimulam a queda, que as escolhas diárias não alimentem inclinações que fragilizam a alma. Que exista vigilância serena, sem opressão, sem peso, sem culpa antecipada, apenas com clareza interior.
que as tentações que se apresentam em momentos de cansaço, solidão ou vulnerabilidade não consigam ganhar terreno, que não ocupem pensamento, que não conduzam a atitudes que depois geram pesar no coração. Que esta mulher seja mantida em equilíbrio mesmo nos dias mais difíceis, quando as emoções ficam instáveis e a mente procura compensações equivocadas. Que nenhuma proposta de satisfação passageira se apresente como solução real, que nenhuma ilusão tenha poder de convencimento sobre a verdade que vem de Deus. São Bento, que a intercessão leve diante do Senhor as áreas mais sensíveis desta vida, aqueles pontos onde as tentações costumam retornar com maior insistência. Que essas regiões internas sejam guardadas com cuidado divino, que não se tornem portas abertas para o erro, que não sejam terreno fértil para sugestões contrárias ao bem. Que todo ciclo repetitivo de queda seja interrompido, que todo padrão antigo de desvio perca sustentação, que toda inclinação que conduza ao pecado seja enfraquecida até perder expressão. Que a mente desta mulher permaneça clara nos momentos de decisão, que não haja confusão entre o que é certo e o que apenas parece ser agradável no instante. Que o discernimento esteja ativo de modo constante, sem ansiedade, sem perturbação, sem instabilidade. Que a consciência permaneça sensível ao bem, que as escolhas não sejam feitas sob domínio de impulsos, que os desejos não se tornem condutores das atitudes. Que o Senhor estabeleça um ambiente espiritual onde a tentação não encontre eco, onde as sugestões de erro não tenham continuidade, onde as vozes que incentivam a queda fiquem cada vez mais distantes. Que esta mulher desenvolva prazer no que é justo, tranquilidade no que é correto, alegria no que permanece limpo diante de Deus. Que o erro não seja visto como alternativa, que o pecado não se apresente como refúgio emocional, que as escolhas saudáveis se tornem naturais. São Bento, que a intercessão acompanhe esta mulher nos instantes mais silenciosos, quando ninguém observa, quando não há testemunhas, quando as decisões acontecem no íntimo. Que nesses momentos a presença de Deus seja mais real do que qualquer proposta de erro. Que o interior permaneça firme no bem mesmo quando não há pressão externa, mesmo quando ninguém cobra, mesmo quando tudo acontece apenas entre a consciência e o Senhor. Que nenhuma tentação encontre apoio em feridas emocionais do passado, que nenhuma lembrança dolorosa seja usada como argumento para justificar escolhas equivocadas. Que a história anterior não seja instrumento de desvio, que o passado não seja gatilho para novas quedas, que as antigas fragilidades não determinem o presente. Que o Senhor conduza esta mulher a uma nova postura interior, onde a obediência não seja peso, mas resultado natural de uma mente alinhada com a verdade. São Bento, que a intercessão sustente esta mulher quando a tentação surgir de modo súbito, quando a pressão for intensa, quando o estímulo parecer irresistível aos sentidos. Que nesses instantes exista clareza suficiente para escolher o bem, serenidade suficiente para esperar, quietude suficiente para não agir por impulso. Que o tempo trabalhe a favor da consciência e não contra ela, que os minutos difíceis passem sem produzir queda. Que a presença de Deus seja mais atraente do que qualquer promessa ilusória do erro, que a vontade de permanecer correta seja mais viva do que qualquer desejo momentâneo de transgressão. Que o interior desta mulher seja reorganizado de tal modo que o pecado perca atratividade, que o desvio perca brilho, que o engano perca poder de sedução. Que a alegria verdadeira não seja buscada onde não existe, que a satisfação interior seja encontrada nas escolhas alinhadas com o bem. São Bento, que a intercessão acompanhe os pensamentos ao acordar, as decisões ao longo do dia, as escolhas feitas na solidão, as respostas dadas às pressões do cotidiano. Que não exista espaço para negociação com o erro, que não exista relativização do que Deus estabeleceu como correto. Que esta mulher tenha clareza interior para reconhecer de longe tudo aquilo que não conduz à vida reta.
que esta proteção alcance também os ambientes frequentados, as companhias escolhidas, os conteúdos consumidos, as conversas mantidas, os hábitos alimentados, pois tudo isso influencia o campo mental. Que nenhum ambiente seja porta aberta para a queda, que nenhuma relação seja incentivo ao erro, que nenhuma prática diária se torne estímulo para desvio. Que o Senhor conduza cada escolha de modo silencioso e constante. São Bento, que a intercessão permaneça viva diante do trono do Deus Altíssimo, mantendo esta mulher protegida contra as tentações que tentam dominar o pensamento e conduzir ao pecado. Que a mente seja território guardado, que os desejos permaneçam alinhados com o bem, que as atitudes reflitam essa proteção interior. Que esta vida siga em equilíbrio, em clareza, em retidão, com decisões firmes e consciência tranquila diante de Deus hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.